A Igreja Católica é uma das maiores instituições religiosas e sociais do planeta. Por causa da sua estrutura hierárquica, da organização do trabalho, da administração do patrimônio e das suas atividades lucrativas, muitos a consideram como uma das empresas internacionais mais importantes. Qual é o verdadeiro poder econômico dessa instituição? Como foi que ela gerou tanta riqueza? As riquezas do Vaticano são investidas onde se realiza a lavagem de dinheiro. Como foi possível que da austeridade de Jesus tenha surgido um império econômico daquele tamanho? O Estado do Vaticano nasceu em 1929, a partir do tratado entre o Papa Pio XI e o regime de Mussolini. A igreja acabou se tornando algo enorme. A Igreja começou o milênio enfrentando grandes dilemas que podem determinar o seu futuro. Será que o Papa Francisco é a solução para os atuais problemas dessa instituição? Quais foram os motivos da sua eleição? Realmente o Sumo Pontífice administra os interesses da Igreja? Ou, como algumas pessoas asseguram, será que se trata de uma fabulosa estratégia de marketing que procura novos clientes? Será que a Igreja Católica é a maior empresa do planeta? Ou será que ela é só uma enorme religião que move a fé de milhões de seguidores? As fontes da riqueza e os ingressos monetários da Igreja são muitos e provêm de uma enorme lista de formas arrecadatórias. Esmolas, dízimos, primícias, pagamentos da administração dos sacramentos, batismos, casamentos, crismas, extrema-unção, heranças de particulares, aluguéis, investimentos e muitas coisas mais. Diferentes vozes críticas asseguram que a Igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. Mas como e de que forma nasce essa instituição e sua riqueza? O papado que existe a partir do começo do cristianismo, do século I, e acima de tudo, aquele que existe a partir do século VI, vai ter cada vez mais riquezas ao longo da vida medieval. Por isso, nos séculos XIV e XV, acredita-se que 1/3 ou 1/4 de todas as terras europeias pertenciam ao papado. O Papa, que está em Roma, tem mais territórios do que qualquer rei ou governante da Europa nos séculos XIV e XV. Que motivo a Igreja usa para defender e conservar os tesouros artísticos e culturais de valor incalculável que ela possui? Como foi que a mensagem de unidade e de austeridade do Criador, a base da religião católica, foi se transformando em uma igreja com grandes quantidades de dinheiro e que muitos consideram ostentação? Uma das perguntas é, até que ponto as igrejas católicas usaram o conceito de humildade determinado por Jesus? Um homem chamado Nietzsche, no seu livro intitulado O Anticristo, fala o seguinte: em toda a história da humanidade só houve um cristão, Cristo. Isso quer dizer que, se você está falando em humildade, essa mensagem não tinha sido levada em consideração. Desde a Roma Antiga, começou a formação de uma instituição que não deixaria de somar poder religioso, político e principalmente econômico. Qual foi o plano financeiro e monetário que a Igreja desenhou para incrementar suas riquezas? Principalmente no século XV e no começo do século XVI, a Igreja permitia o perdão dos pecados se o sujeito fizesse uma doação importante para a Igreja. O sujeito que doava suas terras para a Igreja, do meu ponto de vista, fazia isso apenas por um motivo. Esse sujeito acreditava cegamente que isso lhe daria acesso ao paraíso, menos tempo no purgatório. Isso se considera que no século XX e também no XXI, o papado tem muito dinheiro. E aquilo deu origem a todo tipo de teorias, mais conspiratórias ou menos conspiratórias. Com o passar do tempo, o clero foi incorporando novas formas de arrecadar dinheiro e bens para a Igreja. Qual era a relação entre a caridade e o pecado? A purificação das almas e o dízimo? Por que algumas pessoas afirmam que esse pode ter sido o novo jeito de ganhar mais dinheiro? As indulgências chegam ao extremo no final do século XV e no começo do século XVI, quando o Papa Júlio II queria criar um grande prédio que ficou conhecido como a Basílica de São Pedro. Para isto era necessário muito dinheiro. Então a pessoa ia lá, pagava uma cifra determinada e com isto seus pecados, de certa forma, diminuíam. A forma da Igreja Católica arrecadar dinheiro não se encontra só nos sacramentos. O que a Bíblia fala sobre o celibato e por que esta condição é considerada por muitos peritos como uma estratégia esperta para aumentar seu poder econômico? Como se chegou à etapa moderna dos estados pontifícios?
Vaticano é o nome de uma das 7 colinas tradicionais de Roma. O Estado do Vaticano nasceu em 1929 a partir do tratado entre o Papa Pio XI e o regime de Mussolini. Dia 11 de fevereiro de 1929, se assinou o Tratado de Latrão. Eram uma série de acordos entre a Santa Sé e o governo de Mussolini. A partir desses acordos começa a etapa moderna dos Estados Pontifícios. Diversas práticas e situações teriam ajudado a aumentar a fortuna ano após ano, século após século. Não se trata só dos bens materiais, como ouro, propriedades e investimentos no mundo todo, mas também ele está se tornando um enorme valor cultural. De alguma forma, os bolsos do Vaticano ficaram se enchendo até que o próprio Vaticano se tornou a instituição multimilionária. O dinheiro arrecadado pela Igreja ao redor do mundo se concentra no mesmo lugar. Por que o Papa Pio XII criou um instituto para as obras da religião, mundialmente conhecido como o Banco do Vaticano? Quanto dinheiro e quanto ouro administra e a que negócio se dedica? A incalculável fortuna da Igreja Católica se manteve em segredo entre os fiéis e as autoridades eclesiásticas. O que é exatamente o Banco do Vaticano e o que ele faz além de arrecadar? Que benefícios econômicos teve a Igreja Católica com o Banco do Vaticano como ferramenta de investimento e arrecadação? Faz muito tempo, muitas pessoas, entre especialistas e grandes teólogos, se fazem a mesma pergunta. Como é possível que a Igreja acumule tantas riquezas, sendo que há tantos pobres no mundo? Seria possível terminar definitivamente com a pobreza se o Vaticano se desprendesse de toda essa riqueza que possui ao redor do mundo? Que documentos vieram à tona que colocaram em xeque a Igreja? O escândalo do Vatilix II poderá ser o começo das reformas que o Papa Francisco quer na sua Igreja. O nível de diversificação da renda e dos gastos do Vaticano, o que podemos ver por meio dos acontecimentos e dos Vatilix 1 e 2, é muito obscuro. Era necessário que se fizesse uma reforma profunda. Em 2015, o Vaticano sofreu um novo e polêmico vazamento de documentos secretos. Esse acontecimento ficou conhecido como Vatilix II, em alusão a um escândalo parecido que aconteceu em 2012, quando uma parte da correspondência do Papa Bento XVI foi exposta. Os novos vazamentos, diferentemente dos primeiros, revelam todo tipo de irregularidades nas finanças do Vaticano. O escândalo financeiro Vatilix II revela documentos que foram publicados em 2 livros. Num deles, o autor Emiliano Fittipaldi denuncia irregularidades de todo tipo nas finanças da Santa Sé, apresentando o Vaticano com grandes problemas econômicos. Um buraco negro no sistema de pensões, corrupção por parte da Cúria, desvio de fundos e a completa ausência de transparência nos balanços da Santa Sé. Secondo il Vaticano sono state 2 le persone che mi hanno dato queste carte, Monsignor Valeco Balda, che è un monsignore spagnolo che era il segretario di questa commissione d'inchiesta, e Francesca Immacolata Chacqui, que era il membro di questa commissione. Essas 2 pessoas que foram contratadas pelo Vaticano para ajudar o Papa a fazer a reforma da Cúria Romana, essas pessoas se desviaram do caminho e fizeram algo que não deviam fazer. Todos os documentos secretos, os dossiês que o Papa devia ler para pensar nas medidas que deveria tomar, se tornaram públicos. Queste 2 persone sono state arrestate 5 giorni prima della pubblicazione del mio libro e del libro Via Crucis di Nuzzi. Messo a rischio l'interesse della patria, così dice la legge Vaticano. Os vazamentos desses documentos tornam a Santa Sé inocente ou culpada desse enorme escândalo. Quando eles foram publicados, já tinham se passado muitos meses depois que começaram a realizar algumas medidas para evitar esses problemas. Por isso, algumas pessoas consideraram que o vazamento desses documentos era uma forma de parar com essa reforma. E para outros, paradoxalmente, era uma forma de apoiá-la. Para o Papa Francisco, isto foi uma traição. Foi uma punhalada pelas costas.
vorrei dirvi anzitutto che rubare quei documenti è un reato, è un atto deplorevole che non aiuta. Quais são os fatos mais escandalosos que o Vatilix expôs? Cardinali di cui ho raccontato nel libro hanno, come il cardinale Tarcisio Bertone, ristrutturato la propria casa spendendo €500.000, dei soldi di un ospedale che dovrebbe spendere quei soldi per le malattie dei bambini piccoli. Invece lui ha preso, questi soldi sono stati dati al cardinale Bertone per ristrutturare la sua casa da 300 metri quadri. Il cardinale resta ancora, mentre parliamo, nell'attico, a godersi un attico bellissimo con un sistema Bose da €30.000 e con i marmi di Carrara nei bagni, mentre Valleco Balda, che ha soltanto dato queste informazioni, è in galera. Mi sembra, molto contraddittorio come tipo de ação da parte do Vaticano. Durante todo esse processo, aquilo que veio à tona foi que tudo isto era uma história de uma superficialidade quase insultante. Será que as revelações dos documentos vazados ajudaram a Igreja Católica na sua tentativa de demonstrar transparência? Ou isto foi um golpe para a fé que faria a Igreja perder fiéis ao redor do mundo? Rapidamente, os vazamentos enfraquecem o papado. Isto é, se nós tornarmos públicos os pecados de alguns sacerdotes, vamos estragar o prestígio dessa instituição tão valiosa que é a Igreja Católica. E vamos enfraquecer a fé, que é muito importante e valiosa para nossos crentes. É mais conveniente para a Igreja Católica salvar o prestígio dela, e é mais vantajoso esconder essas coisas do que revelar tudo. Io non credo che il Vatilix sia stato un male necessario per una riforma del Vaticano, semplicemente perché io penso che il Vatilix non sia stato un male, perché io penso che qualsiasi istituzione, soprattutto un'istituzione morale e religiosa come la Chiesa Cattolica, abbia solo che da beneficiare di una assoluta trasparenza. Non ci devono essere segreti. Esse tipo de vazamento sair à tona, por um lado, é inevitável nesse mundo das comunicações, onde nada pode se manter em segredo. Uma hora iam sair à tona. A curto prazo, isso pode desestabilizar a instituição, mas a longo prazo pode beneficiá-la. Qual foi a reação e quais foram as medidas que o Papa Francisco tomou quando os alicerces da sua instituição foram sacudidos pelo vazamento desses documentos secretos? A reforma que o Papa Francisco realizou para ter transparência nas contas do Vaticano, para fazer com que nenhum delinquente pudesse se aproveitar das instituições do Vaticano, para mim é irreversível. Voglio assicurarvi che questo triste fatto non mi distoglie certamente dal lavoro di riforma che stiamo portando avanti con i miei collaboratori e con il sostegno di tutti voi. Então, chegou o Papa Francisco e disse uma coisa importante, que a reestruturação da Santa Sé não deveria ser um trabalho da Cúria, e sim de órgãos externos que são os responsáveis por propor as mudanças que poderiam ser feitas. Eu acho que não tem jeito de deter essa reforma. Atualmente, o Vatilix II é uma das preocupações mais importantes da Cúria Católica. É um escândalo que ainda pode ter mais informação esperando para vir à tona. Il fatto di Vatilix sulla stampa mondiale ovviamente è stato devastante. Mai prima erano usciti documenti riservati così importanti, soprattutto che riguardavano aspetti contemporanei della Chiesa. Io penso che la Chiesa debba smettere di lavare i panni sporchi dietro le mura leonine. Será que esses casos de corrupção podem afastar os fiéis da religião? Essas revelações seriam motivos suficientes para perder poder dentro do vasto universo da fé? Hoje, um grande problema da Igreja Católica é que a autoridade perdeu a capacidade de
criar credibilidade, de criar obediência e de criar continuidade. O que acontece é que a hierarquia católica e muitos religiosos e sacerdotes não dão testemunhos de fé e não há coerência entre o que eles dizem e o que fazem. Se a igreja quiser recuperar a credibilidade e a legitimidade, ela tem que enxergar os problemas e começar a solucionar, senão... Porque enquanto os problemas ficarem escondidos, eles vão se tornar uma panela de pressão. Os mesmos peritos que percebem a quantidade de fiéis perdidos por causa desses escândalos acusam a igreja de utilizar estratégias de marketing para recuperá-los. Outro tipo de acontecimento que é difícil de explicar pela ciência são as aparições da Virgem. Na América Latina, talvez o caso mais famoso seja o da Virgem de Guadalupe. A primeira grande aparição da Virgem aconteceu no século XVII, logo depois que os conquistadores chegaram na América, no México. Um índio chamado Juan Diego viu a Virgem. Foi onde os franciscanos estavam lá e lá estava a máxima aparição da Virgem, que era a Virgem de Guadalupe, padroeira da América Latina. E com ela vai se afirmar a ideia de mediação. Os franciscanos se opõem ao culto guadalupense porque acreditam que ele tem muitos elementos sincréticos. E outros discordam disso porque acreditam que é bom ter um culto que é compartilhado por uma parte dos católicos mexicanos e que é melhor fortalecer e dominá-lo. E essa é mais ou menos a política que está se desenvolvendo. Será que essas aparições são verdadeiros milagres? Podemos pensar nelas como estratégias da igreja para fortalecer a fé ou para que os fiéis continuem acreditando. Investigamos como apareceu a Virgem e para quem. Se aparecer uma mulher, vão colocar um homem ao lado dela. Acima de tudo, um sacerdote. O tempo passou e muitas pessoas visitam o lugar onde a Virgem apareceu. E para isso tem que se inventar algo. Tem que falar que lá se curam os meninos e as meninas. Que lá as mulheres conseguem engravidar. Existe um nível de irracionalidade nessa crença. E eu acho que isso acontece porque ela... não é consistente, não é racional, sabe? Não atrairia gente. Uma parte de você acredita porque você tem fé, mas você não precisa demonstrar a sua fé. Por que tem aqueles que consideram as canonizações também como um instrumento de atração de novos fiéis? Relíquias de procedência duvidosa, visões milagrosas difíceis de comprovar e canonizações envolvidas em manobras econômicas apresentam controvérsias, dividindo fiéis e detratores. Por que os detratores asseguram que a eleição do Papa Francisco se trata da mais ambiciosa estratégia de marketing da história do Vaticano? Se realmente tiver uma estratégia de marketing envolvendo o Papa Francisco, eu gostaria de contratar esse estrategista de marketing para minha empresa. Porque ele conseguiu mudar completamente a cara da igreja. Eu acredito que o estrategista de marketing da marca Francisco é Jorge Mário Bergoglio. O mundo comenta sobre o estilo Bergoglio. Roma e o Vaticano vendem souvenirs nas ruas e os meios de comunicação no mundo todo falam da papamania. Será que a igreja está gestando uma mudança? Francisco renova a comunicação utilizando as redes sociais e, desse jeito, moderniza a forma de falar com milhares de fiéis ao redor do mundo. O Papa Francisco é um papa que posta tweets que são muito mais eficazes, que chegam a muitas pessoas e que ajudam muita gente. Nós vivemos num mundo que tem uma parte que é o mundo digital e os fiéis, por serem seres humanos e, portanto, quando o mundo vai numa direção, os fiéis seguem essa direção atual. E a igreja, nesse aspecto, mudou bastante. A igreja acabou se inovando muito e, com certeza, vai continuar se inovando. Ele é coerente nos diferentes dispositivos. A mensagem que ele transmite no Twitter é a mesma que transmite no Facebook e a mesma que transmite no Instagram. A mesma. É uma mensagem de carinho, uma mensagem que faz agir, que faz com que as pessoas se olhem nos olhos. Ele é um Papa 3.0. Entre março e dezembro de 2013, mais de 2 milhões de pessoas foram às audiências das quartas-feiras na Praça de São Pedro. 4 vezes mais daquelas que Bento XVI reuniu em 2012. Quais foram os motivos pelos quais a Igreja resolveu, pela primeira vez na sua longa história, escolher um Papa com o perfil de Francisco para dirigir o destino de bilhões de fiéis ao redor do mundo?
As declarações e as ações de Francisco dão volta ao mundo na televisão, nos jornais e na internet. Qual é o discurso que chama tanto a atenção? È necessario affrontare insieme la questione migratoria. Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo diventi un grande cimitero. A Igreja Católica é uma instituição de dimensões incalculáveis. Se passaram mais de 2000 anos de história desde que foi criada como uma instituição eclesiástica e é colocada por vários peritos à altura das maiores empresas do planeta. A história dos papas da Igreja Católica está manchada por crimes, traições, segredos e mistérios. Muitos teólogos falam sobre uma batalha no interior da instituição que está acontecendo há séculos. E os sumos pontífices não estariam livres dessas lutas. La Santa Sede e la Curia Romana avevano degli enormi problemi interni. Quais são os crimes e os pecados que ficaram escondidos no Vaticano durante séculos e que agora estão vindo à tona? Alguns sacerdotes cometeram um delito terrível de pedofilia. E isso acabou manchando a imagem da igreja pelo fato de que se tentou esconder. Papa Benedetto XVI potesse finire in un attentato. Como se estabelece a estrutura de poder destes homens que governam a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo? La Chiesa Cattolica, attraverso i secoli, si dà una struttura monarchica, imperiale, in cui il Papa comanda su tutti. Será que os papas da Igreja Católica sempre foram homens de fé e de humildade? Ou será que eles eram personagens ambiciosos que desejavam o poder? Certi papi sono stati troppo amici di dittatori, capi di Stato sanguinari. A verdade por trás dos papas. Divindade próxima ao Todo-Poderoso? Representantes fiéis de Deus na Terra? Ou ótimos impostores escondidos por trás dos grandes muros do Vaticano? Atualmente, a Igreja Católica é uma das religiões com mais fiéis ao redor do mundo. Bilhões de pessoas professam sua fé, abraçando os ensinamentos do Novo Testamento e da interpretação que a instituição eclesiástica faz das Sagradas Escrituras. De que forma aconteceram os fatos pelos quais se passou da mensagem de um humilde e pobre campesino como Jesus aos papas da história do catolicismo? Pedro, segundo a tradição, foi o fundador. Ele foi o primeiro para quem Jesus Cristo confiou a criação da igreja. Jesus diz a este homem que se chamava Shimon Bar Yoná: a partir de agora você será pedra. O nome Pedro nasce naquele momento. Pedro é uma palavra derivada do grego e quer dizer pedra. E você será a base da minha comunidade, em grego eclésia. E é de lá que a palavra igreja nasceu. Te darei as chaves do reino dos céus. E, portanto, tudo o que proibires na terra será proibido no céu. Tudo o que permitires na terra será permitido no céu. Desde o início da origem do movimento de Jesus, se trata de uma mensagem que é dirigida às pessoas que estão na margem. Isto é, às classes que não estão associadas com o poder. Isto é o que caracteriza Jesus. Pedro vai ser considerado tradicionalmente como o primeiro bispo de Roma, porque ele foi o primeiro que ficou à frente da comunidade clandestina dos crentes. Entre os anos 303 e 311, os cristãos sofreram a mais sangrenta perseguição oficial do Império. Que tipo de mensagem Jesus proclamava que era capaz de alterar até as maiores autoridades do Império entre os romanos? Essa é uma mensagem dirigida ao povo, dirigida às prostitutas, dirigida às mulheres, dirigida precisamente àqueles que eram rejeitados pela igreja. Também está dirigida àqueles que não eram beneficiados pelo poder, e era exatamente por isso que era claro o perigo que um movimento como o de Jesus representava para as classes governantes. Nas primeiras épocas, esses crentes de Jesus eram os hereges com os quais iriam brigar, iriam lutar. Longe de silenciar a fé cristã, essa perseguição outorgou um caráter heróico aos apóstolos. E seu martírio conseguiu alimentar essa nova fé que foi se estendendo rapidamente por todo o Império Romano. Existem séculos de história por trás da construção do primeiro Papa do catolicismo, com alguns momentos de escuridão e tramas secretas que atravessaram a metamorfose atual do Santo Pontífice.
Os líderes da Igreja Católica Apostólica Romana são considerados pelos fiéis como representantes diretos de Deus na Terra. Será possível que os papas contemporâneos escondam seus atos associados ao pecado diante da fé cristã? Será que realmente o Papa João Paulo II teve uma amante que escondeu do Vaticano? Qual foi o motivo da renúncia do Papa Bento XVI? Que segredos vieram à tona com o vazamento dos documentos conhecidos como Vatilix? O Papa representa na religião católica a máxima autoridade religiosa. Abaixo dele se estende uma corrente hierárquica de cardeais, bispos e sacerdotes que chega a todos os cantos do planeta. Como surgiu a hierarquia que administra essa religião de multidões? Uma das figuras mais populares da Igreja Católica é a figura de João Paulo II. Mas por que algumas pessoas afirmam que suas motivações eram mais políticas do que humanitárias? Qual é a história por trás das cartas de amor que ele mantinha com uma mulher e que foram descobertas recentemente? O Papa João Paulo II foi o primeiro Papa global. O primeiro Papa que entrou no lar daqueles que não eram católicos. Ele era um Papa televisivo, coincidiu com a mudança das tecnologias dos meios de comunicação. João Paulo II chegou com um projeto muito claro: consolidar, reforçar a unidade da igreja. Quando ele chegou, encontrou uma igreja polarizada, isto é, direita e esquerda, e quis deixar claro que existia uma só igreja. Giovanni Paolo II, nel 2000, aveva pronunciato il grande atto di pentimento per gli errori e gli orrori commessi dalla Chiesa Cattolica attraverso i secoli, l'antisemitismo, le guerre di religione, l'Inquisizione. E Giovanni Paolo II aveva riunito nel 1986 ad Assisi tutti i capi delle religioni mondiali per pregare insieme per la pace. Queste cose avevano destabilizzato i conservatori, che quindi volevano di nuovo un papato più tradizionalista. Ele foi fundamental quando se tornou o primeiro Papa da Era Moderna que entrou numa sinagoga, o primeiro também que entrou numa mesquita, precisamente para ressaltar o respeito que para ele era fundamental para aproximar os seres humanos, para ter uma convivência che è molto necessaria nesse mundo che temos che vivere. Giovanni Paolo II ha regnato per quasi 28 anni e dunque è stato un regno lungo e in quel periodo di tempo è riuscito a strutturare tutto il suo potere in maniera quasi dittatoriale all'interno del Vaticano. Non c'era mosca che volasse senza che Giovanni Paolo II e il gruppo dei polacchi che governava il Vaticano non lo sapesse. A figura do Papa João Paulo II é considerada por muitas pessoas como uma das mais lembradas de toda a história. Mas também existem pessoas que eram contra seus vínculos e contra sua influência política. Um objetivo fundamental para João Paulo II na década dos anos 80 era o de lutar contra o comunismo em todos os lugares e em todos os espaços. E utilizar todas as armas, instrumentos che aiutassem a conseguir esse obiettivo. Tutto questo è stato travolto un po' dal suo essere polacco e quindi esponente di una chiesa particolarmente tradizionalista e anche particolarmente anticomunista. Qual era o motivo das suas viagens pelo mundo? Será que elas tinham um objetivo humanitário? Ou, como algumas pessoas acham, o que ele realmente queria era influência e poder político? Por exemplo, para fazer um trato com o presidente Reagan, com a Thatcher na Inglaterra e apoiar o movimento Solidariedade, esse movimento sindical de Lech Walesa, e contribuir em termos econômicos, em termos políticos, com a queda do comunismo na Europa do Leste e na União Soviética. E para conseguir isso, desenvolveu uma atividade política e diplomática que vai explicar suas viagens pelo mundo com entrevistas com líderes políticos, com pessoas muito influentes e muito importantes para trabalhar, minar as bases do comunismo, que para ele era o inimigo principal. Não só seus vínculos políticos fariam sombra e começaria um debate sobre a imagem de João Paulo II.
Sua imagem também ficaria embaçada por aqueles que afirmam a hipótese de que ele teria tido uma amante durante alguns anos. Recentemente, foram encontradas 350 cartas escritas entre João Paulo II e uma filósofa polaco-americana que se chamava Ana Teresa Timieniecka. As cartas entre Ana Teresa e João Paulo II fazem parte de uma tradição eclesiástica muito antiga. São Paulo foi acompanhado por Santa Cleta. Não conhecemos estes textos porque eles foram excomungados pela Igreja no ano 325. São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila eram outro casal dentro da tradição eclesiástica que mantinham uma comunicação epistolar muito rica. E não é só isso, mas também romântica, era de parceiros. Eu acredito que essas cartas são reais, são verdadeiras, porque elas foram levadas em conta durante o processo. Essa correspondência demonstra, de um lado, o grande respeito do Papa João Paulo II diante da figura da mulher. Isto é, ter uma amiga com quem ele se correspondia não significa querer fazer sexo. Para uma sociedade que continua associando sexo com pecado, a relação erótica com o mal, quase sempre espera que essas figuras religiosas fiquem totalmente afastadas das paixões humanas. E eu acho que o que aconteceu entre Ana Teresa e o Papa João Paulo II era amor. E o amor não necessariamente tem sexo, só tem amor. Eu lembro que eles falavam sobre assuntos teológicos, falavam sobre assuntos filosóficos. E numa das últimas cartas que João Paulo II escreveu, ele lhe deu um escapulário da Nossa Senhora do Carmo. Eu não sei se essa mulher era crente ou não. De qualquer jeito, se demonstrou uma relação de um nível muito elevado. Numa das cartas enviadas no ano de 1976, João Paulo II escreveu: Minha querida Teresa, recebi as 3 cartas. Você escreve sobre sentir-se despedaçada, mas não consigo encontrar nenhuma resposta para essas palavras. E numa carta do dia 10 de setembro de 1976, ele lhe enviou um escapulário e escreveu: É a dimensão em que a aceito e a sinto em todos os lugares e situações, quando você está perto e quando está longe. Me lo augurerei per loro di nuovo, cioè, siccome non ci vedrei niente di male o di deprecabile, se è successo tanto meglio, ma di più. Que João Paulo II tivesse uma amante, eu considero uma coisa de fábulas, uma coisa absolutamente impossível. Com muitas opiniões divididas, a verdade sobre o relacionamento deles continuará sendo um mistério. Mais importante do que a polêmica, o Papa João Paulo II se tornou um personagem que atravessou fronteiras e que construiu pontes interreligiosas. É por isso que ele foi canonizado alguns anos antes da sua morte. Quem viria depois dele? Una volta morto l'imperatore e una volta eletto un papa più fragile e meno carismatico di Giovanni Paolo II, cioè Benedetto XVI, tutte le lotte e gli asti per la gestione del potere, per il controllo delle ricchezze economiche, per il controllo degli appalti, oltre a scontri dottrinari, sono esplosi. O que se conhece realmente sobre o papado de Bento XVI? Quais foram as motivações da sua renúncia? Que escândalos se encontraram no vazamento dos famosos documentos secretos conhecidos como Vatilix? Depois da morte de João Paulo II, o Colégio dos Cardeais elegeu a Joseph Aloysius Ratzinger e escolheu o nome Bento XVI como seu sucessor. Com este Papa estourou um dos maiores escândalos dos últimos tempos do Vaticano: a revelação dos documentos secretos que mostraram corrupção e lavagem de dinheiro, mundialmente conhecidos como Vatilix. Qual foi a motivação da Cúria da Igreja Católica de escolher um personagem tão diferente do seu antecessor? Quais foram as principais diferenças entre esses dois papas? Por que teólogos e especialistas acreditam que a estratégia criada pelo Vaticano não teve os efeitos desejados? Quais são as bases e os fundamentos pelos quais se elege a sucessão de um papa? Isto tem algo a ver com a capacidade, com a trajetória individual, ou isto responde só a um interesse político da instituição religiosa? Bento XVI realmente era uma pessoa que se acreditava que tinha uma grande capacidade intelectual. Era um grande teólogo, um papa de bibliotecas. Purtroppo non ha le qualità dell'uomo di governo, non è un leader politico e bisogna essere anche politici se si è papi. O papado de Bento XVI foi minado por todo tipo de crise.
Assim que ele assumiu o cargo, teve que enfrentar distintos tipos de conflito ao mesmo tempo. Mas a revelação dos documentos secretos chamados de Vatilix seria, sem sombra de dúvidas, seu pior inimigo. Existem muitas opiniões no que diz respeito a este acontecimento como o começo de um final anunciado. No Vaticano, os grupos conservadores que pertenciam à geração de João Paulo II mantinham uma estrutura de poder, de privilégios, que começou a rachar exatamente por causa das pressões e escândalos internacionais de pederastia. Isso provocou uma quebra no interior da Cúria Romana e uma luta interna de poder. Embora há 600 anos nenhum papa tivesse deixado o cargo, Bento XVI começou aos poucos a percorrer um caminho que o deixaria sem saída. De todas as crises, teve uma em especial que fez ele renunciar de um cargo supostamente indeclinável. Também estourou a crise sobre o assunto das finanças do Vaticano, que ficaram conhecidas publicamente através dos famosos Vatilix. Essa subtração dos documentos, feita pelo Camerlengo, que é alguém muito próximo, apareceram todos esses assuntos que têm a ver, inclusive, com coisas como a lavagem de dinheiro, sabe? E também como se gasta o dinheiro do Vaticano. O que revelam os documentos que conseguiram o tirar do Vaticano? La scoperta di documenti che mostravano una guerra interna alla Chiesa fra gruppi di cardinali, fra diversi gruppi di interessi. I documenti più importanti sono 3 o 4, più rilevanti dal punto di vista giornalistico dell'opinione pubblica. Alcune lettere sono le lettere che Viganò, che era il tempo era il segretario del governatorato del Vaticano, un monsignore molto importante, spediva all'allora segretario di Stato Tarcisio Bertone per spiegare che c'erano stati, a suo parere, dei gravi atti di corruzione all'interno del Vaticano. O dinheiro do Vaticano, ele está, inclusive, investido em empresas que, por exemplo, fabricam anticoncepcionais. Esse é o exemplo, sabe? Empresas que são usadas para a lavagem de dinheiro. São instituições onde há pouca transparência e onde não se cumprem as regras que outras instituições devem cumprir. Outras instituições financeiras internacionais. Veio à tona uma grande quantidade de propriedades urbanas que o Vaticano tem em Roma, e essas propriedades em Roma são utilizadas de acordo com vontades particulares. Houve uma luta de poder? Alguém traiu Bento XVI para motivá-lo a sair do cargo? Ou isso foi uma decisão pessoal? De que forma o Papa reagiu diante desse escândalo que aconteceu dentro da Santa Sé? Segundo alguns teólogos e eruditos no assunto, a eleição e a posterior coroação de cada sumo pontífice foi minuciosamente desenhada segundo as necessidades do contexto histórico da Igreja em cada período. Será que se errou ao eleger o Papa Bento XVI? Será que o Papa Francisco foi eleito para consertar isso? Quando elegeram Ratzinger, o Papa Bento XVI, na verdade eles elegeram Bergoglio. Mas Bergoglio não aceitou por algum motivo, isto é, o sucessor de Wojtyła era Bergoglio, mas fala-se que algo aconteceu e isso é o que se fala. E isso, de alguma forma, nunca foi negado por Bergoglio ou por Francisco. Naquele momento, os cardeais preferiram a opção de um Papa intelectual ao Papa Francisco. O Papa renunciou ao seu papel. Isso não acontecia há séculos. Um Papa como Bento XVI, doente, um Papa superado pela situação, um Papa deprimido, dava para ver na cara dele, um Papa derrotado. Tudo isso fez com que se reconsiderasse a estrutura da Igreja. Nesse momento se determinou que a Igreja precisava de reformas. Era necessário que houvessem mudanças reais na vida da Igreja. E por isso, o perfil de Mário Bergoglio, que é um perfil profundamente sul-americano, próximo ao europeu jesuíta, ascende ao papado. Os motivos da renúncia de Bento XVI continuarão sendo motivo de debate. Será que o único ex-papa vivo na face da Terra tem a resposta histórica dos motivos da sua renúncia? Será que todos os documentos do Vatilix foram revelados? Ou será que há mais mistérios e traições, segredos e pecados que nunca conheceremos? Que coisas iriam mudar no Vaticano a partir da eleição do Papa Francisco?
Depois da renúncia de Bento XVI e de um breve período de sé vacante, no ano de 2013, o cardeal sul-americano Jorge Bergoglio assumiu a cátedra de São Pedro. Habemus Papa! Nascido na Argentina, mas com ascendência italiana e com formação jesuíta, Bergoglio escolheu o nome Francisco e se tornou o primeiro papa latino-americano da história. Que classe de papado nasceu com ele? Papa Francesco è stato eletto esclusivamente con questo obiettivo: riformare la curia romana, che era ormai arrivata ad un degrado di immoralità inconcepibile. La curia romana è un pachiderma così pesante e così radicato nel pensiero, nel costume, che non basterà un Papa Francesco, ce ne vorranno almeno 10 Papi Francesco per poterla sminare e destrutturare dalle fondamenta. Eu acho que o Papa Francisco chegou na hora certa. E aqueles que entendem do nosso catolicismo entendem que por trás de tudo isso tem um estado político, social, que não vai deixar ele trabalhar como gostaria. Será que ele poderá renovar a fé dos católicos e atrair novos fiéis à igreja? O Papa se aproxima aos assuntos da atualidade com um olhar conciliador. Será que esta é uma oportunidade de mudança para a igreja? Voglio vedere come andrà a finire la rivoluzione di Francesco, perché, come dire, c'è nel pontificato di Francesco certamente un elemento di riduzione del peso della Chiesa, di riduzione del potere, della presenza temporale, che secondo me è importantissima per salvare la fede dei pochi credenti ancora esistenti. Quello che Francesco sta facendo e che io guardo con simpatia, ma anche con timore. Na igreja primitiva, as mulheres eram líderes. Para mim, Maria foi a primeira mulher sacerdote. Elas tomavam decisões e participavam das cerimônias do ritual eclesiástico. Uma mulher foi eleita uma bispa. Biblicamente, não há nenhum impedimento para que as mulheres possam exercer o sacerdócio. Aos poucos, esse lugar ficou ocupado só pelos homens. Se existe machismo no século XXI, pode ter certeza que existia também há 2000 anos. O que aconteceu naqueles séculos? Por que as mulheres perderam poder? As mulheres se tornaram as pecadoras, ou as sedutoras, ou as portadoras do mal. Os textos mais anti-mulheres são os textos dos monges católicos medievais. Será que foi a igreja que determinou qual devia ser o papel social das mulheres? O sacerdócio é só para os homens. Existe muito medo diante da presença da mulher. Será que é verdadeira a história que se fala sobre elas nos textos bíblicos? Que modelos femininos a igreja propõe? Maria e Eva são a mesma mulher, e elas são todas as mulheres. A Maria Madalena foi escolhida por Jesus para dirigir a comunidade. Ela era uma pessoa influente naquela época, patrocinadora da causa de Jesus. Ela pode ter sido a líder da igreja no lugar de Pedro. Será que as mulheres vão poder recuperar seu lugar histórico, conseguir o sacerdócio e ser as representantes de Deus na Terra? Os textos sagrados estão sendo reinterpretados pelas mulheres. Io non credo che Francesco possa aprire la strada al sacerdozio femminile. A enorme devoção e os tributos recebidos pela Virgem Maria a tornam uma forte representante feminina para todos os fiéis. Mas, por que a mãe de Jesus é objeto de um culto tão enorme numa instituição onde as mulheres não possuem a mesma autoridade que seus pares masculinos? Maria é uma personagem como Jesus. É alguém da tradição. Poderíamos dizer, de uma forma muito básica, ela é a mãe de Jesus. Mas para que mudasse de mãe de Jesus para mãe de Deus, passaram séculos. Séculos de construção histórica, teológica e política. Até o século IV, existiam igrejas e organizações cristãs que consideravam que Jesus era filho biológico de José e de Maria. Outras igrejas não. Segundo o Novo Testamento, Maria concebeu Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Por que era tão importante que ela fosse virgem?
São Tertuliano, bispo de Cartago, no ano 150, disse que o cristão deveria ser preservado desde que era menino ou de menina, para que nunca tivesse uma mácula, para que fosse imaculado ou imaculada. E o que é chamado de mácula? Atualmente, mácula se refere ao orgasmo, aquilo que os pagãos chamavam de clímax, que era a base da religião pagã. E aí criaram este modelo, em que o cristianismo tinha que apagar tudo que era pagão. O orgasmo era uma coisa natural, e as coisas naturais e na natureza vive o diabo. E na natureza está o pecado original. Então era necessário tirá-lo da vida dos cristãos. Foi por esse motivo que eles inventaram que Jesus também nasceu de uma virgem sem mácula. Segundo as investigações que foram realizadas, especialmente aquelas feitas pelas estudiosas feministas, o papel da mãe de Jesus no cristianismo primitivo não foi o de uma simples testemunha. Ela é a herdeira das mulheres profetisas do Antigo Testamento. E ela também é a restauradora da memória histórica das mulheres que participaram no processo de reconstrução do povo de Israel. Isso deveria ser mais lembrado do que o fato de Maria ter sido virgem antes, durante e depois do parto. É importante ressaltar que estamos falando de uma mulher que tem um projeto pessoal, de alguém que contribuiu à história com a humanidade de Jesus. Se Jesus, o Filho de Deus, conseguiu encarnar, foi graças à dimensão física que Maria lhe deu. Deus deu a divindade a Jesus e Maria lhe deu a humanidade. Ela o fez real, concreto e histórico. Por que será que se construiu a imagem de Maria pura e virgem acima da imagem de uma mulher lutadora? Se tivesse sido diferente, será que isto teria influenciado o papel feminino ao longo da história? A figura de Maria foi lembrada tradicionalmente como uma mulher que fez o que Deus queria. Virgem, obediente, uma mulher fiel. Uma mulher com características que foram atribuídas pelos homens, escritores do texto bíblico. Isso causou muitas controvérsias às mulheres que faziam parte do cenário religioso, porque ninguém consegue chegar à magnitude de ser mãe, esposa e virgem ao mesmo tempo. O peso patriarcal, segundo sociólogos e historiadores, foi decisivo na sua conformação. Será que a história de Maria está marcada por aqueles que a escreveram? Possivelmente, depois de 2000 anos, essa relação esteja mudando. Entretanto, nossa cultura continua sendo patriarcal. Continua sendo misógina, homofóbica, hedonofóbica, porque existe o medo de sentir prazer. Somatofóbica, porque sentimos medo do corpo. E tudo isto nós também herdamos da tradição religiosa, que falava que o corpo era algo ruim e que isso criou culpa em nós. Isso fez com que nós pensássemos no pecado original como se ele fosse a sexualidade. Mas podemos encontrar nos textos da Bíblia que o conceito de pecado não existe. O que existe é o conceito de erro. Existem diferentes posicionamentos diante do papel de Maria na história. Mas esse não é o único caso controverso. Qual é a verdade sobre a revelação dos restos arqueológicos encontrados no túmulo de Maria Madalena? Quem foram as mulheres mais marcantes da igreja? Qual foi seu papel no plano divino de Jesus? Os relatos de fé revelam sua verdadeira humanidade? Uma das características que podemos dizer que existe desde as origens do movimento de Jesus é exatamente a mensagem dirigida às pessoas que estão à margem. É uma mensagem dirigida ao povo, dirigida às prostitutas, dirigida às mulheres. Jesus não tem uma conotação de juízo referente à sexualidade. Vamos nos lembrar da mulher que foi levada a Jesus porque cometeu adultério. Jesus falou: quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém jogou a pedra. E ele mandou a mulher embora de lá com um gesto muito lindo. Ele disse: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Isto significa que para Jesus, a sexualidade não tem nenhuma conotação de pecado. Nos textos bíblicos aparece a figura de Maria Madalena, uma mulher que ficou conhecida popularmente como uma prostituta endemoniada. Maria Madalena está descrita no Novo Testamento
como uma mulher que foi curada por Jesus e que, junto a outras mulheres, se tornou uma adepta muito próxima de Jesus. E ela, com essas mulheres, seguiram Jesus durante todo o seu trajeto até Jerusalém. E elas foram testemunhas da crucificação e da sua sepultura. O nome dela era Miriam de Magdala. O nome Madalena é porque ela é originária daquele lugar. Mais do que os reconhecimentos posteriores, a figura da Maria de Magdala está associada à mulher cortesã que tenta, seduz e leva ao pecado. Magdala, como sabemos, é uma cidade pequena que fica na frente do lago de Tiberíades. E essa cidade ficou conhecida exatamente graças a esta mulher. Isso significa que Maria de Magdala tem poder de liderança nesta cidade. Porém, os restos arqueológicos encontrados na cidade de Magdala mostraram o lado desconhecido de uma mulher que pode ter sido muito importante na construção do projeto de Jesus. Graças aos novos descobrimentos arqueológicos em Magdala, foi possível reconstruir não só toda a vida de Madalena, mas também reconstruir esta cidade. Ela era uma mulher que tinha riquezas. Podemos pensar nela como na mulher mecenas de Jesus. A única mulher que ele reconhece, que ele chama pelo nome, que ele a encaminha, como faz com qualquer profeta, com qualquer discípulo, com qualquer apóstolo. Inclusive, no Evangelho de Maria Madalena, Maria ensina a Pedro. E isto cria um conflito de interesses. No século 2 e 3, tinham comunidades cristãs que precediam de uma tradição grega e egípcia, onde as mulheres não eram excluídas do sacerdócio, como aconteceu no Império Romano, que era mais machista. Então, essas cristãs achavam que Maria Madalena tinha sido escolhida por Jesus para dirigir a comunidade. Os cristãos cópticos acreditavam que Maria Madalena tinha sido a primeira dos apóstolos, antes mesmo do que Pedro. Hipólito de Roma foi um padre da igreja que chamava ela de Apóstola dos Apóstolos. Da mesma forma em que Maria encarna o bem, Maria Madalena assume o lado escuro. Essa é a mulher que entregou seu corpo ao pecado. Se existe machismo no século XXI, pode ter certeza que existia também no patriarcado há 2000 anos. Maria Madalena, segundo a leitura tradicional dos homens, era uma prostituta. Os textos sagrados estão sendo reinterpretados por mulheres. A leitura das mulheres tem indícios de que ela era uma pessoa influente naquela época, uma patrocinadora da causa de Jesus. E ela sempre tinha muitas discussões com os discípulos de Jesus. E eles reclamavam com Jesus porque Maria Madalena debatia ideias junto com eles. A igreja sempre considerou Maria Madalena como uma das discípulas mais importantes de Jesus. E atualmente, o Papa Francisco elevou a liturgia de Santa Maria Madalena. O que isso significa? Que ele a colocou no nível dos apóstolos. Caminho. No ano de 1950, quando a igreja começou a reconhecer que existem doutoras em igreja, a primeira doutora em igreja é Teresa Ávila, que foi reconhecida muito tarde. Reconhecer que existem doutoras em igreja só depois do século XIX é algo tardio, porque estamos falando de uma falta de reconhecimento de liderança das mulheres na Igreja Católica. Será que esse reconhecimento tardio das mulheres dentro da igreja é um reflexo do lugar que foi outorgado a figuras fundamentais como a Virgem Maria? Colocaram ela como intermediária, e mais do que ser uma intermediária, ela é a mestra. É aquela que tem que nos ensinar, que tem que nos anunciar a salvação. Para mim, ela é uma mulher completamente digna, capaz de fazer com que entendamos o que é o sacerdócio numa mulher. Para mim, Maria é a primeira mulher sacerdote. Quando nasceu Jesus, ela deve ter falado: "Este é meu corpo e este é meu sangue." Essa narrativa é uma mensagem para as mulheres que querem aceder ao sacerdócio feminino. Existe alguma passagem na Bíblia que certifique que elas nunca poderão conseguir esse lugar na igreja? Em nenhuma página da Bíblia está escrito que só os homens podem ser sacerdotes. Isso é um assunto institucional da igreja como instituição. Foi um homem que inventou o cânone 1024, que em uma frase muito curta, sem dar mais detalhes, diz isto: só os homens batizados
podem se ordenar. E é isso. Nós, mulheres, queremos saber. Então, por que fomos batizadas? Ou será que a água que usam para batizar os homens é diferente da água que usam para batizar as mulheres? Será que os homens da igreja silenciaram a ação feminina amparados na tradição? O trabalho intelectual, social e político das mulheres na igreja foi ficando esquecido com o passar dos séculos. Houve uma intenção de que isso acontecesse? Jesus acreditou nas mulheres e na sua capacidade política para realizar seu projeto divino. Porém, seus sucessores negaram às mulheres um lugar na igreja. Por que só os homens podem se tornar sacerdotes? Os textos bíblicos admitem as decisões dos representantes de Deus na terra? Ou será que é a tradição que apoia essas ações? É um erro pensar que só os sacerdotes mandam na Igreja Católica. Tem muitas mulheres laicas, mães de família, tem muitas mulheres nas ordens religiosas, tem muitas freiras. Muitas freiras que são protagonistas da fé dos católicos e que são elas que fazem com que a Igreja continue firme em lugares onde os homens não seriam capazes de ir. Esse assunto é uma questão de tradição na Igreja. É uma tradição patriarcal que nos exclui pelo motivo do nosso sexo. E isso acontece, eu diria, em grande parte, à tradição e à doutrina dos padres da igreja, onde existe uma mentalidade greco-romana e onde existe a filosofia grega que fala que a mulher não é capaz de liderar a igreja. Para eles, o fato de Jesus não ter escolhido entre seus apóstolos a uma mulher não é tão relevante quanto é para os católicos. Para os católicos, o fato de Jesus ter escolhido somente apóstolos homens, e que mesmo que ele tivesse discípulas, ele não tenha escolhido nenhuma para entrar no seu grupo de apóstolos, significa sem dúvida que o sacerdócio é só para os homens. A igreja se construiu sobre os pilares da tradição. O que se impõe como único caso? Será que sua reinterpretação enfraqueceria os eixos da fé? Qual é o posicionamento da Cúria sobre o sacerdócio feminino? O Papa Francisco tem um posicionamento claro sobre isto? Será que no futuro a mulher poderia se tornar santa pontífice? Certamente la Chiesa cattolica, ma anche altre chiese cristiane, tutte le chiese cristiane fino all'Ottocento, per esempio, anche nel mondo protestante, hanno avuto una forte impronta patriarcale, che è presente anche nell'ebraismo, da cui è nato il cristianesimo. Devo dire che questo è un argomento assolutamente poco valido dal punto di vista dogmatico. Pietro era pescatore, era sposato, ed è stato il primo papa, e invece oggi il papa non è un pescatore, non è sposato, allora perché non avrebbe diritto di essere papa? Sulla tradizione, perché appunto la tradizione è quella roba che si riceve, si trasforma, si applica, ma anche si modifica in qualche modo. Credo che possano cambiare, anzi dovrebbero cambiare. Na procura do papel imaginado, as mulheres católicas tentam novas atuações na área eclesiástica. O papel desejado por Jesus para as mulheres da sua igreja está longe ou próximo do espaço que seus herdeiros dão atualmente às filhas de Deus. Como são enxergados os gestos de Francisco? Será que essa é uma possibilidade de recuperar os espaços perdidos? Ou será que é uma maneira de ratificar que as mulheres nunca mais vão ter acesso a um espaço de poder? A chegada do Papa Francisco e seus gestos políticos criam novas perguntas sobre o futuro da igreja. Qual é o plano que o sucessor de Pedro tem para as mulheres? Será que Francisco está tentando equilibrar, por meio das suas expressões, o desejo das mulheres e a mensagem da igreja de permanecer fiel à tradição? Francisco não é um revolucionário. Francisco é um reformador. Ele começa com uma mudança de atitude. Outro aspecto muito importante é que Francisco propõe uma maior sensibilidade para poder entender o homem e a mulher contemporâneos. O que significa essa nova sensibilidade? Significa que a igreja pode perder essa atitude de condenar diante do assunto do papel da mulher que muitas vezes se sente ameaçada nesse universo masculino. Isso trouxe consequências. Os setores que levaram a igreja a uma crise profunda confrontaram Francisco. Essa é uma luta entre os setores que querem continuar com a igreja, como se fosse um ator contracultural
diante da modernidade, diante das mudanças do homem e da mulher contemporâneo. É pouco provável que as diaconisas voltem à Igreja Católica, porque o papel que as freiras, as religiosas e as madres superiores de um convento têm é mais importante que o papel que as diaconisas tinham, e é muito mais interessante para elas. O sacerdócio é o lugar que as mulheres querem? Nesse ponto, as mulheres de fé e o posicionamento do Papa concordam? Eu acho que não precisamos de hierarquias. Nós precisamos ter o reconhecimento dos cargos de liderança em igualdade, mas não em hierarquias. Portanto, eu não ficaria feliz se as mulheres pudessem se ordenar no esquema patriarcal e hierárquico que já existe, porque isso seria reproduzir o mesmo sistema. Nós queremos mostrar o ritual feminino, a imagem de Deus feminina, sua ternura, seu amor, seu carinho, essa proteção entre todas as pessoas, a comunidade. Nós precisamos transformar as formas de exercer o sacerdócio, o diaconato, o episcopado, de uma forma mais holística, de uma forma de serviço, como era o estilo de Jesus de Nazaré, para que, desse jeito, possamos transformar a hierarquia e o patriarcado. Porque se não fosse assim, nós teríamos um acesso ingênuo à liderança da igreja. E assim, no ponto em que estamos, nós mulheres não podemos permitir isso. A mulher pode mandar na igreja sem precisar viver o celibato, sem precisar estudar 6 anos de teologia, ou se ordenar sacerdote, ou morar sozinha numa casa no meio da montanha. O papel das mulheres não é de entrar no clero. Este não é o papel das mulheres. O papel delas é de pedir que elas vivam como mulheres, que elas decidam como mulheres em todas as áreas da realidade, a 360 graus. Eu acho que Francisco não foi muito claro. Agora, em outros assuntos, ele foi mais contundente. O que me surpreende é que entrem na agenda do Papa e na agenda da Igreja Católica a diversidade sexual e também entre a ecologia. Mas não entra nessa agenda o assunto da mulher na igreja. La donna nella Chiesa è più importante che i vescovi, che i preti. Come? È questo che dobbiamo cercare di esplicitare meglio perché credo che manca un'esplicitazione teologica. Jesus chegou ao mundo com uma mensagem revolucionária: construir uma igreja para aqueles que mais precisavam. Tinha muita opressão, muita injustiça. Ele escolheu 12 apóstolos que predicaram sua palavra e que atraíram fiéis no projeto do Filho de Deus. Pessoas do povo, homens comuns. Dedicava-se a roubar dinheiro dos seus companheiros judeus para dar aos romanos. O primeiro sucessor do fundador foi um homem que traiu. Séculos mais tarde, a Igreja Católica atravessou uma enorme crise de fé. Será que o Papa Francisco vai poder recuperar o espírito dos princípios de Jesus? Será que vai conseguir fazer com que os fiéis voltem a acreditar na Igreja? Segundo os estudiosos, nos últimos tempos, muitos fiéis abandonaram a Igreja. Qual foi o motivo desse afastamento? Que críticas se fazem sobre a fé dela? Através da sua história, o catolicismo atravessou muitas crises que provocaram conflitos profundos no interior da Igreja. Segundo alguns especialistas, Jesus manteve um princípio fundamental: criar uma igreja para os homens e mulheres mais desprotegidos. Mas quem eram seus discípulos? Quem enxergou neles o Filho de Deus? Eles eram especiais? Parlare degli apostoli è una cosa semplice ma complicata ancora. Le uniche notizie che abbiamo degli apostoli sono nei Vangeli. Tutto quello che si racconta della loro morte, della loro vita, è legato alla tradizione e normalmente alle leggende. Será que Jesus os escolheu porque eles eram um exemplo a ser seguido? Esses escolhidos eram especiais porque muitas vezes eram considerados pecadores. No caso de Mateus, ele era um coletor de impostos. Ele era visto como uma pessoa de índole má, uma pessoa que se dedicava a roubar dinheiro dos seus companheiros judeus para dar aos romanos. Pedro traiu 3 vezes a Jesus, e no Evangelho se narra isso. É uma loucura da perspectiva de uma instituição contar que o primeiro sucessor do fundador era um homem que traiu.
Por que os discípulos de Jesus decidiram seguir o Filho de Deus? Por que aceitaram pregar a palavra di Dio? Gli apostoli seguirono Gesù perché Gesù, anche lui era ebreo, che è molto religioso, educato nella tradizione dei padri e nella religione giudaica, però il suo messaggio fu così dirompente che ebbe un seguito abbastanza che sconvolse parecchio l'ambiente dell'epoca perché fu di fatto rivoluzionario. A luta de Jesus foi contra toda uma estrutura que era opressora, porque lá existiam escravos, pessoas sem emprego também, ou pessoas que cobravam os impostos e que não pagavam todos os impostos. Jesus era contra isso, contra a acumulação. Essa foi sua luta. A relação dos governadores romanos com os habitantes de Judéia teve altos e baixos. Foi uma relação de desconfiança mútua. Durante essa época, os judeus se rebelaram muitas vezes contra os romanos e os romanos acabavam com essas rebeliões com mão firme. Houve muitos mortos. Muitos foram crucificados. Era o que os romanos costumavam fazer. Se quisermos abstrair, tentar encontrar uma mensagem entre todas as coisas que se falam que Jesus disse, Jesus parece o inconformado, um homem que está contra a dominação romana, mas acima de tudo contra determinadas injustiças que atualmente podemos ver, no âmbito social. Como foi a aceitação dos estudiosos da época da mensagem crítica de Jesus? Como agiram diante dos seus ideais revolucionários? A mensagem de Jesus acabou criando tensão em círculos sacerdotais, já que muitos dos seus ataques eram dirigidos precisamente às práticas que, segundo Jesus, tinham desvirtuado o espírito do tempo. Ele criticava fortemente a administração da sua época e o que ele disse? Vocês não fazem o que vocês falam. E eu tenho que escutar pessoas falando que bonito teria sido viver na época de Jesus e dos primeiros apóstolos. Eu sempre pergunto, você teria optado por Jesus? As pregações de Jesus chocaram muito na antiguidade. Por isso pode-se dizer que eram perseguidas. Também porque Jesus usava sempre o paradoxo. Ele foi um homem, por isso falava coisas que nos interessavam, coisas que entendíamos. Mas ao mesmo tempo a solução que Jesus oferece é a solução divina. Então tem que chocar, porque se não chocar, pode-se dizer que não cumpre com a missão. Os textos bíblicos revelaram que a morte de Jesus desconcertou os apóstolos, porque eles ficaram se perguntando qual tinha sido o sentido da sua missão. Quando um grupo perde seu líder, esse grupo pode se desintegrar ou pode continuar. Geralmente, quando um líder é um bom dirigente, consegue seguidores. Na verdade, nos evangelhos se diz que Jesus tinha 120 seguidores, 72 discípulos, dos quais capacitou 12 para enviar à frente. Enviar à frente em grego significa apostólio, após mensagem. Distelo, enviar, mandar. Gli apostoli seguirono Gesù, un po' tutta la Palestina dell'epoca. Gesù sceglieva i piccoli villaggi che erano più abbandonati. Qual foi a mensagem que eles levaram aos povoados da antiguidade? O apostolado da igreja coincidiu com sua mensagem e com os princípios da sua evangelização? Um dos assuntos mais controversos, quando se faz uma análise histórica ou crítica da igreja, é até que ponto a instituição chamada de igreja levou uma mensagem cristã, vamos assim dizer, de amor ao próximo, e até que ponto se afastou dessa mensagem. Gran parte di quelli che pensano alla Chiesa fanno questo confronto tra ciò che la Chiesa è di fatto e ciò che sta alla sua origine, per esempio la predicazione di Gesù. E questo costituisce uno dei termini fondamentali del problema.
Se estivessem aqui, tanto Cristo quanto os apóstolos, iriam pensar que a fé que se vive atualmente foi entendida de uma forma equivocada. E, infelizmente, cada pessoa faz suas próprias interpretações das palavras que estão retratadas na Bíblia, tanto de Cristo quanto dos apóstolos. Credo che Gesù e gli apostoli, se vedessero la Chiesa Cattolica cosa è diventata oggi, avrebbero una sensazione di stupore, di spaesamento. No ano de 2013, o cardeal sul-americano Jorge Bergoglio assumiu a cátedra de São Pedro. E numa das suas primeiras homilias, ele falou o seu desejo. Eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. Será que foi uma coincidência ou se tratava de uma tentativa da igreja de recuperar a mensagem que veio das origens e de atrair mais membros? A chegada de Francisco ao pontificado foi uma surpresa, não é? O primeiro papa latino-americano jesuíta. Ele chegou, eu acho, como um produto da profunda crise que a Igreja Católica está sofrendo. Na sua primeira homilia, pronunciou a frase que se tornou a frase central do seu pontificado. Uma igreja pobre para os pobres. Segundo os defensores deste movimento, o objetivo principal era o de recuperar o trabalho apostólico dos seus sacerdotes. Era o de fazer aquilo que Jesus transmitiu. Il pensiero dell'America Latina si basa su un principio fondamentale che è il concetto di Chiesa come popolo di Dio. E non mentre la teologia tradizionale identificava la Chiesa con la gerarchia, mentre la teologia della liberazione riporta tutto al principio evangelico, e cioè che la gerarchia è dentro la Chiesa, non sopra la Chiesa, non accanto alla Chiesa, non sotto. E i vescovi non sono la Chiesa. Quando parla un vescovo, non è la Chiesa che parla, ma è un vescovo che esprime il suo pensiero, magari in comunione con tutti gli altri vescovi. A teologia diz: acompanhemos primeiro os pobres para levar a eles uma mensagem de cura, de libertação, que fala que todos somos irmãos. Algo simples como isto: se somos todos irmãos e irmãs, não pode haver explorados nem exploradores. Não é possível que tenha pessoas ricas e pobres. Esta é a pergunta que percorre a história do cristianismo. Mas como? Jesus não era pobre? O que significa estar com os pobres? Esse caminho se estende por todo o território da América Latina e tenta focar no nosso momento atual, porque o reino dos céus não é algo que esteja longe, é algo que está aqui e agora. E também foca nas condições estruturais. E muitas vezes as pessoas que vivem e sofrem as angústias, a injustiça social, a fome, a violência, exigem respostas concretas por parte do Evangelho. Segundo os testemunhos daquela época, o trabalho apostólico dos sacerdotes, sua mensagem e seu trabalho social foram bem recebidos pelos fiéis. Por que uma ideologia que para muitas pessoas se aproximava da mensagem de Jesus e dos seus apóstolos provocava tanta resistência? Segundo os seguidores da teologia da libertação, a mensagem devia respeitar a identidade dos destinatários. Por isso, era fundamental falar a língua de cada lugar que eles visitavam, da mesma forma que os apóstolos fizeram. Um dos lugares onde esse foco religioso ficou claro foi no México, no estado de Chiapas, através do trabalho do bispo Samuel Ruiz. Foi o bispo de Chiapas que ficou conhecido durante muitos anos pela defesa dos direitos dos indígenas. Mais do que as ideias compartilhadas, será que os sacerdotes da teologia coincidiam nos seus pontos de vista sobre qual era a melhor forma de realizar o trabalho evangelizador? Por que alguns teólogos acreditam que os sacerdotes da teologia da libertação não concordavam entre eles? Será que existiram posturas irreconciliáveis que chegaram a colocar em risco a vida dos seus membros? Nesse último século, a Igreja passou por uma grande crise interna, que causou a partida de uma enorme quantidade de crentes, já que eles queriam uma maior coerência entre o que se dizia e o que se fazia na instituição. Ao longo de toda a história existiram homens, mulheres, laicos, freiras e sacerdotes que realmente acreditaram na mensagem e que a realizaram.
Mas, do meu ponto de vista, essa não foi a mensagem da igreja institucionalizada. Na Colômbia surgiu a figura de Camilo Torres, um sacerdote que despertou posturas opostas nos diferentes influentes da igreja por causa do seu trabalho apostólico. Camilo Torres foi um padre que estudou sociologia. E, obviamente, ele percebeu a injustiça que seu país estava vivendo e ele queria mudar isso. Ele percebeu que ele era um instrumento da mudança, praticou alguns modelos de cooperativismo, em especial aquele que conhecemos como ação comunal. Mas parecia que seus superiores não o olhavam com bons olhos, como se Cristo não tivesse se comprometido com a causa social. Que paradoxo. E aos poucos ele percebeu que não tinha alternativa. Ele foi à montanha, foi à guerrilha, ele foi um guerrilheiro. A violência a favor da justiça social foi, desde o ponto de vista de vários crentes, uma contradição. Diversos padres da teologia da libertação se pronunciaram sobre esse assunto. Entre eles, o sacerdote argentino Carlos Mujica. No ano de 67 ou 68, apareceu com muita força o nome de um padre que já estava comprometido com os movimentos sociais, com os padres operários. Ele é Carlos Mujica. Ele tinha um vínculo muito interessante com alguns jovens do Colégio Nacional de Buenos Aires, e foi assim que ele ficou conhecido, entre os grupos de jovens que estavam saindo da tradição da ação católica e que se dirigiam a uma vocação mais revolucionária. Inclusive, esses jovens, influenciados por Mujica e pelo ambiente que existia na América Latina, fundaram o grupo ativista Camilo Torres, que se trata de um grupo de leituras e de ação social. Qual era o posicionamento de Carlos Mujica diante do uso de armas? Será que ele considerava que a violência era válida na hora de tornar realidade um projeto religioso? Quero pedir perdão, porque eu me sinto responsável por esta onda de violência que hoje existe em nossa pátria. Por minha covardia, por minha indiferença, por minha falta de comprometimento, porque eu não soube seguir você, Jesus Cristo, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Tinha um programa famoso dos anos 70 a qual Mujica foi convidado. Lá ele falou sobre a violência. Ele definiu que era violência institucional. Violência é aquilo que meus irmãos da favela sofrem todos os dias. Eles não têm trabalho, eles não têm onde morar, eles não arranjam trabalho porque moram na favela. Essa é a violência cotidiana. Mujica também falou dessa violência nesse programa. Eu não concordo em tirar a vida de outro cristão, ele também disse. Eu entendo perfeitamente as pessoas que dão a sua vida por outras. No ano de 1968, Mujica viajou a Paris, na época do Maio Francês. Lá, ele entrou em contato com os padres operários e, quando voltou, ele começou o movimento de sacerdotes para o Terceiro Mundo. Seu trabalho foi feito nas favelas mais pobres. Isso deu origem aos padres das favelas. Eu acho que devemos ajudá-los a ajudar. Seu apostolado foi silenciado com seu assassinato. Ele sobrevive naqueles padres operários, nos padres das favelas que estão retomando muito a ideia de Mujica. Aqueles que estão nas favelas, que estão nos assentamentos, aqueles que vivem com as pessoas pobres. Eles são muito importantes e são muitos na Argentina. Desde qual foi o destino dos outros líderes da teologia da libertação? Quero falar de um caso concreto de uma amiga teóloga do Brasil, Ivone Gebara. O Vaticano a repreendeu por ela ter anunciado a teologia da libertação. Silenciaram ela. Não a deixaram falar durante 2 anos, não a deixaram falar em público. Nem dar conferências, nem escrever nada. Para os estudiosos dessa doutrina, a pressão da igreja tradicional pôs em xeque esse movimento. Será que foi isso que determinou sua completa desaparição? O cardeal Ratzinger, que foi um grande conselheiro do Papa Wojtyła, João Paulo II, e que se encarregou da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o novo nome da Inquisição. Ele começou a desmontar aos poucos a teologia da libertação. Em Roma, conseguiram encontrar a melhor forma de desmontar a teoria da libertação, porque ela não era conveniente para o Vaticano. Então eles nomearam bispos, todos esses padres teólogos da libertação. A melhor forma de silenciá-los era dando a eles uma mitra. Para os fiéis praticantes e sacerdotes da igreja, era obrigatório mudar a realidade dos mais desprotegidos. Será que os fiéis acreditam em palavras que Jesus nunca disse? Até que ponto os textos bíblicos foram alterados? Qual é a verdadeira intenção dessas mudanças? Qual é a verdadeira palavra de Deus?
Segundo estudiosos da Bíblia, os textos originais teriam sido modificados com o passar dos séculos. Então, qual foi a verdadeira mensagem apostólica que foi dita aos discípulos do Filho de Deus? Era uma mensagem de inconformidade, resultado de um presente que era como o nosso presente incômodo. E foi lá que levaram a mensagem que falavam que era de Jesus. Os textos foram escritos por discípulos diretos ou por pessoas que não conheceram a Jesus. Foram tradições orais. Temos que lembrar que os textos foram posteriormente editados. Algumas pessoas agregaram mais coisas. Isso explica as contradições e as divergências entre os diversos textos. Se eu olhar o Jesus de Lucas e o Jesus de Marcos, eu vou ver que eles são muito diferentes. Em Lucas, Jesus está tranquilo quando vão buscar ele e pensa que esse é seu destino. Ele fica tranquilo e ele é um homem impassível, forte. Ele é o Filho de Deus, ele não tem medo. Mas nos evangelhos de Marcos, Jesus está assustado. Nós, os historiadores, dependemos de textos. E os textos foram copiados várias vezes. Os textos originais dos evangelhos foram escritos em aramaico. E os textos que nós temos estão em grego. E os primeiros textos que temos são do século IV do Codex Sinaiticus. Então a voz de Jesus se perdeu. Atualmente isso é um problema, porque consolidar a religião numa voz perdida é algo complicado. Quem interveio na redação dos textos bíblicos? Como foi que os estudiosos da Bíblia explicaram as modificações e as contradições que estão no livro sagrado? Como se conseguiu chegar a um texto comum? Qual foi o motivo? Constantino imaginava o cristianismo unificado, uma só fé. Quando ele emerge, se percebe que em cada região os cristãos pensavam que o cristianismo era diferente. Não há um cristianismo, há muitos cristianismos. Por isso, Constantino se vê obrigado a chamar a um concílio, o primeiro concílio de Niceia, para falar com os bispos e pedir a eles que cheguem a um acordo, porque precisavam de uma fé para o império. E era necessário decidir como era Deus, se Jesus era igual a Deus, se ele foi criado, se ele foi gerado. E tudo isso pode parecer para nós historiadores algo excessivo. Mas naquela época se tratava de uma questão política, porque aquele que tem a fé certa é aquele que administra a igreja, que administra os dízimos, que administra o vínculo, é o interlocutor privilegiado. Os evangelhos que foram descartados ficaram conhecidos como evangelhos apócrifos. Para muitas pessoas, os textos descartados são considerados evangelhos proibidos. Os evangelhos apócrifos não são evangelhos proibidos. São evangelhos que não foram utilizados porque acredita-se que aquilo que eles falam já está dito em outros evangelhos. I Vangeli apocrifi sono stati esclusi dal canone per l'eccesso di divino che c'è in essi, perché abbondano di miracolismo e miracoli banali. Gesù che per esempio ad un bambino che gli fa un dispetto lo fa morire, poi la Madonna lo sgrida e lui lo risuscita. Era il sistema delle favole dell'epoca, insomma. Sono stati esclusi e sono stati accettati i 4 Vangeli più antichi e più sobri. Todos os textos que conhecemos, os evangelhos, os atos, as cartas de São Paulo, estão construindo uma identidade, estão construindo uma religião. Eles não vão falar o que atualmente consideramos a verdade. Não são historiadores, não são antropólogos, são guardiões da fé. Qual é o trabalho apostólico das pessoas da igreja? Qual é a mensagem que eles transmitem aos crentes? Quais são as possibilidades reais que Francisco tem de conseguir realizar sua missão? Será que o Papa Francisco vai conseguir recuperar os fiéis que abandonaram a igreja? Ou sua missão está condenada ao fracasso? O trabalho apostólico é, para os estudiosos, um dos princípios da fé. Recuperar a ação apostólica e ficar perto dos mais pobres é um dos princípios que o Papa Francisco considerou como um eixo do seu papado. Transmitir, levar a mensagem àqueles que mais precisam, é um fundamento-chave do catolicismo. Qual é o posicionamento de Francisco diante das ações da sua igreja? A medida da grandeza de uma sociedade é dada pelo modo como esta trata os mais necessitados, que não têm outra coisa senão sua pobreza. Aonde a igreja vai em termos apostólicos, evangelizadores, acho que estamos numa etapa muito interessante. Para criar um maior pertencimento à igreja, à comunidade, um maior comprometimento, como nos pede o Papa Francisco,
com aqueles que são mais pobres e com essas pessoas que vivem, como eu costumo dizer, fazendo jejum forçado porque não têm condições de ter uma casa, um trabalho. Francesco è il primo papa del mondo globale. Non è nato in un villaggio bavarese, in un villaggio polacco, non è cresciuto in una piccola città italiana. Viene da una megalopoli di milioni di abitanti come Buenos Aires, in cui ci sono tutte le situazioni sociali, in cui sono presenti tutte le religioni,